Olá, seja muito bem-vindo ao Tributário Sem Mistério. Hoje nós vamos falar sobre a ação declaratória, ação super importante, muito presente na prática da advocacia tributária. Algumas informações aqui bem pontuais para te ajudar a estudar esse tipo de ação, tanto para a vida prática quanto para a prova da OAB. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu me chamo Beatriz Biancato, sou advogada tributarista com ênfase em tributação municipal e aqui neste canal busco simplificar o direito tributário para você. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre ação declaratória. Então, se você já gostou da proposta desse vídeo, não deixe de dar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e também me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, @tributariosm, rola muita coisa legal, muita troca bacana por lá. No site também, bastante conteúdo gratuito para você estudar, www.tributariosemmistério.com.br. Também sou apaixonada por cafés, como vocês podem perceber, é difícil eu largar minha xícara aqui, mas vou ter que largar para começar a nossa aula. Pessoal, a ação declaratória é uma ação que cobra na prova da OAB, tá? No edital, e também é muito presente na vida de um advogado tributarista, né? Na prática da advocacia, a gente utiliza bastante essa ação. Para quê? Para reconhecer imunidade, para reconhecer isenção, tá? Então, por exemplo, se aparece alguém aqui no meu escritório querendo isenção do imposto de renda por doença grave, eu tenho que ajuizar uma ação declaratória, se não tiver êxito na via administrativa. É uma ação declaratória que eu vou ter que ajuizar para provar o quê? Que inexiste uma relação jurídica de pagar o imposto de renda naquele caso de doença grave. Ou também, sob outro ponto de vista, eu posso pensar numa de existência, que é o quê? Uma compatibilidade exatamente da situação do contribuinte com a norma, tá bom? Na prova da OAB aparece muito esse tipo de ação no seguinte caso: uma norma vai ser publicada, vai atingir determinado contribuinte, um desses contribuintes te procura, é aquele contribuinte que vai sofrer os efeitos daquela norma e de alguma forma você precisa impedir ou resguardar o direito dele de não ser aplicado. Então, a maior parte das questões da OAB que cai a ação declaratória é sempre de inexistência de relação jurídica, mas não é uma regra, tá? É que comumente é cobrado esse tipo de situação, tá bom? E aí a banca às vezes tenta te confundir e na vida prática você também pode pensar, eu ingresso com uma ação declaratória para reconhecer alguma coisa ali, ou eu ingresso com um mandado de segurança preventivo, que também tem essa função de o próprio nome fala preventivo, prever alguma coisa, resguardar alguma coisa, só que aqui você tem que tomar um cuidado, que no mandado de segurança você não pode ter dilação probatória. Então, é um rito que você deve seguir apenas e tão somente se tudo que você for arguir puder ser comprovado de plano através de documentos, né? É por esse motivo que, por exemplo, numa isenção de imposto de renda por doença grave, a gente não pode pensar no mandado de segurança preventivo, principalmente porque pressupõe que a pessoa não teve êxito na via administrativa, não que precise passar pela via administrativa, tá? Mas estou pensando aqui, administrativamente pode ser um pouco mais rápido, a pessoa passou e não foi reconhecido, alguma coisa no laudo, alguma coisa na documentação, então já é um indício para mim de que um mandado de segurança preventivo talvez não seja a melhor medida, porque talvez algum ponto ali do caso concreto do meu cliente precise discutir um pouquinho mais de prova. Então eu vou pensar numa ação declaratória talvez com pedido de tutela, mas aí cuidado, eu coloquei aqui para vocês, tomar muito cuidado com relação à tutela, tá? Esses dois pontos aqui que eu coloquei para vocês é um julgado do STJ e uma súmula do STF falam que a tutela que é concedida em um exercício, ela não automaticamente surte efeito para os próximos.
Então, geralmente, quando a gente entra com esse tipo de ação declaratória e faz um pedido de tutela, quando a tutela é concedida, ela é concedida em determinados termos. E aí, às vezes, o que a pessoa faz? Ela pega aquela tutela que ela conseguiu num processo no ano tal e utiliza isso como uma carta branca para apresentar e conseguir o mesmo benefício para sempre. E isso não é possível, tá? Para sempre, enquanto o processo tá rolando, né? E ainda não tem uma decisão definitiva, uma sentença, enfim. Então, cuidado, tá? A tutela, ela só vai ser aplicada para o exercício em que ela foi concedida, nos estritos termos que ela foi concedida. Presta muita atenção com isso, porque a gente vê na prática da advocacia muitos problemas por conta exatamente deste ponto. Por isso que eu deixei até escrito aqui para vocês os precedentes para vocês estudarem depois, tá? Essa ação, ela tem previsão no CPC. Vocês estão vendo aqui? Às vezes a gente fica confuso no direito tributário porque não tem, né, um código de processo tributário. Então você tem a lei de isenções fiscais, você tem o CPC, você tem leis especiais, tem súmula, tá? Então, na ação declaratória, o cabimento é esse aqui, ó, artigo 19 do CPC. Ele tem mais incisos, né? Geralmente, esse aqui da existência e inexistência de relação jurídica é o inciso primeiro que a gente utiliza. Mas, na nossa vida prática, na advocacia, a gente também pode usar o inciso segundo. As canetinhas não estão funcionando. O inciso segundo, que fala do modo de ser. Então, na prática, por exemplo, se você tem algum cliente que a situação ali, por exemplo, não sei, a incidência, sei lá, de ICMS, ela existe, só que da forma com que ele está fazendo, a forma com que ele está sendo compelido a calcular, a considerar, né, ali a incidência da tributação, ela está incompatível com, de fato, a forma que deveria ser. Então, você pode, sim, ajuizar uma ação declaratória do modo de ser, para que o juiz reconheça que naquela situação específica, o modo de ser, a forma, né, de se comportar ali, a incidência, a correta tributação, ela tem um modo correto de ser. E aí você busca judicialmente que o juiz declare essa forma que você está postulando. Talvez mais benéfica para o seu cliente, possivelmente, tá bom? Mas essas são as principais informações. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada, mas acho que não, tá? Anotem, façam anotações. É bem legal, se você está estudando para a OAB, fazer uma remissão no artigo 19 para essa súmula aqui, 239 do STF. Pode vir como uma pegadinha, seja na própria petição, que eu acho mais difícil na peça processual, mas é uma ótima ideia de questão dissertativa. Eu, se fosse parte da banca organizadora, colocaria alguma questão envolvendo isso. Tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tipo de ação ou gosta desse formato de conteúdo, tô testando, fazendo ele pela primeira vez aqui no canal. Espero que dê certo, espero que contribua de fato e a gente pode trazer outras ações para comentar assim também. Mas preciso da ajuda de vocês nos comentários para saber o que de fato vocês querem, porque o conteúdo é para vocês. Tá bom? Ó, aqui eu no café de novo. Muito obrigada por chegar até aqui, espero ter contribuído de alguma forma com seus estudos. Um abraço, um café e até o nosso próximo encontro. Tchau!